Olá, pessoal. Eu sou o Cauê César, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da UFPR. Eu sou orientado pelo professor Michel Otuki e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre uma das linhas de pesquisa do nosso programa, que é a de produtos naturais. Eu acredito que o título da minha conferência diz muito sobre o que eu vou trazer, incluindo o objetivo do nosso bate-papo, e para isso eu resolvi trazer uma abordagem aí mostrando o quão vasta é a área de pesquisa voltada para os produtos naturais e o quanto as pesquisas nesse âmbito elas têm crescido nos últimos anos. E mostrar também que apesar de todo esse crescimento, nós ainda temos muito para explorar. E aí, para ilustrar isso no contexto mais atual possível, eu separei potenciais produtos naturais que podem se encaixar aí no combate ao coronavírus e à Covid-19. Então, beleza, eu falei aí da linha de pesquisa, né? E antes de eu falar qualquer coisa, para a gente entender melhor, né? É bem importante a gente saber o que são os produtos naturais. Então, os produtos naturais, eles são moléculas produzidas naturalmente aí por qualquer organismo, e dentro disso está incluído tanto os metabólitos primários quanto secundários, e nos produtos, dentro do aí desse âmbito dos produtos naturais, nós temos desde moléculas muito simples, muito pequenas, até moléculas extremamente complexas, e a gente muito provavelmente vai conseguir ver bastante disso, né, ao longo dessa conferência. Esses produtos naturais, eles representam aí uma família gigantesca de diversas entidades químicas e com uma variedade aí mais gigantesca ainda, né, de atividade biológica. A gente tem o uso muito presente na medicina humana, mas a gente também não pode deixar de esquecer da veterinária, né, e também da agricultura, onde esses produtos eles estão muito presentes, são usados com bastante frequência. E esses produtos aí naturais, né, eles são originados das mais diversas fontes. A gente pode destacar aqui as bacterianas, as fúngicas, as vegetais e até de animais marinhos. Se a gente for pensar num contexto geral de fármacos, né, que estão aí em uso clínico, a maioria dos fármacos que estão em uso hoje, ou eles são de origem natural, né, ou eles foram desenvolvidos aí por uma síntese química que foi planejada a partir de um produto natural. E aí, pensando nisso, acho que já dá para a gente entender o tamanho, né, da diversidade, não só química, né, mas também a complexidade aí dos produtos naturais. E é bem importante para contextualizar no que a gente está falando, que quando a gente fala dessa diversidade em farmacologia, né, nós estamos falando aí dos mais diversos efeitos, né, falando dos benéficos e também de efeitos adversos. Então, aí que entra a importância, né, o papel fundamental da pesquisa para trazer novos produtos, novos usos e também para trazer novos dados sobre tudo isso. Trouxe alguns exemplos aí clássicos de medicamentos para a gente ver a importância que os produtos naturais têm dentro aí da medicina, dentro do tratamento das doenças e dentro de todo esse contexto de saúde. A morfina, né, ela foi isolada a partir aí da Papaver somniferum, lá em 1804, por esse farmacêutico aqui, o Friedrich Wilhelm, e ela é um exemplo clássico aí de fármaco que é utilizado até hoje, né? Além disso, né, essa descoberta permitiu aí o desenvolvimento de diversos outros fármacos por meio da mudança estrutural da morfina. Se a gente for pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai ver a grande presença aí, né, na maioria dos estudos, os alcaloides. Então, a grande quantidade de alcaloides aí que são importantes na produção de fármacos. Eu trouxe alguns para vocês aqui nessa tabela para novamente mostrar a variedade de aplicação, né? E também a variedade estrutural aqui, exatamente por isso que as moléculas estão aqui, que eu já comentei logo antes com vocês. Então, nós temos vários protótipos naturais que geraram fármacos extremamente importantes, né, com indicações terapêuticas extremamente importantes, que são utilizados aí na prática clínica para melhora da saúde dos pacientes. Para a gente não sair com a falsa sensação aí de que
de que os produtos naturais eles provêm somente de plantas, eu trouxe mais exemplos aí de outras fontes, né? Por exemplo, o Ixempra, que ele é um macrolídeo citotóxico, ele é semissintético, né? Tem uma potente ação anticâncer aí, e ele é indicado para o tratamento do câncer de mama. E esse medicamento aqui ele foi descoberto a partir da epotilona B, né? Que ela foi isolada dessa bactéria aqui, a Sorangium celulosum. E pulando aí para outro ambiente, né, o marinho, nós temos aí diversos produtos naturais dessa origem que também apresentam importantíssimas propriedades farmacológicas. Então eu trouxe o monoalido, que ele foi isolado aí de uma esponja marinha, né, a Lufariella variabilis, e ele é um inibidor irreversível da fosfolipase A2, né? Então essa evidência ela despertou um interesse muito grande em ensaios clínicos, né, voltados aí para o seu uso como anti-inflamatório, principalmente no tratamento da psoríase. Trouxe alguns dados também, né, para fechar essa ideia e para a gente entender mais sobre a dimensão de tudo isso, né, desses produtos naturais. Então, menos de 1% aí de aproximadamente 250 mil plantas superiores foram exploradas em profundidade, né? Aí falando com relação à sua fitoquímica, o seu potencial farmacológico. Então, a gente tem muita coisa para ser descoberta, para ser explorada, para ser desenvolvida por meio das plantas, né? Que eu destaquei aqui nesse slide, mas a gente precisa lembrar das outras fontes também que vêm sendo exploradas, que eu vou falar logo mais. Outro dado legal também é que, segundo a OMS, 75% da população mundial ainda depende, né, desses medicamentos tradicionais à base de plantas, principalmente quando a gente fala na atenção primária à saúde, né? E aqui também nesse dado, considerando o uso dos extratos vegetais e dos seus metabólitos bioativos. Se a gente pesquisar lá no PubMed pelo termo Natural Product, né, sem colocar aí filtros adicionais de tipo de estudo, ano de publicação ou qualquer outro refinamento de pesquisa, nós temos aí como resultado quase 700 mil estudos. E o primeiro registro de publicação, segundo a busca no PubMed, é de 1912. Se a gente analisar esse gráfico aí com bastante carinho, com bastante calma, ou nem tanto assim, né, só batendo o olho, a gente já consegue perceber um grande aumento aí nas pesquisas relacionadas aos produtos naturais nos últimos anos. Eu destaquei aqui mais especificamente os últimos 20 anos, né, 2000 a 2020, onde nós tivemos um pouquinho mais aí de 440 mil publicações, né, relacionadas aí aos produtos naturais, é claro. Então isso corresponde a praticamente 65% do número total de publicações que vem sendo desenvolvidas lá desde 1912, né, que foi o primeiro registro que o PubMed traz para a gente. Então, obviamente, né, que hoje as novas tecnologias elas contribuíram e contribuem ainda muito para o aumento das pesquisas, mas com esses dados a gente pode confirmar o que eu falei lá no começo, né, sobre a grandiosidade, também sobre o crescimento do interesse e das pesquisas que estão sendo colocadas em práticas aí nesse âmbito dos produtos naturais. Pegando aí já uma fatia, né, uma fatia bem pequena desse mundo aí dos produtos naturais, já afunilando, trazendo mais para o foco da nossa conferência, que é a aplicação desses produtos no combate à Covid, uma questão bem importante aí para a gente lembrar que está dentro do desenvolvimento de qualquer tratamento antiviral, né, incluindo também as drogas sintéticas aí, é a seletividade para o vírus e não para o metabolismo do hospedeiro, né? Então, traduzindo isso aí de uma forma mais simples, o objetivo do tratamento é produzir algo que seja eficaz e tenha baixa toxicidade. Então, nesse sentido, a indústria farmacêutica ela costuma recorrer aos produtos naturais, e no caso específico aqui hoje do nosso bate-papo, a produtos naturais com atividade antiviral. E para mostrar de forma mais clara para vocês onde esses produtos naturais se encaixam no combate à Covid,
eu separei um estudo, né, nacional para a gente valorizar a nossa pesquisa, um estudo de um grupo da Universidade Federal do Amazonas que avaliou e por meio de uma revisão metabólitos naturais que poderiam ser usados, né, que têm esse potencial nesse combate, e observando aí suas fontes naturais, mecanismo de ação, os usos farmacológicos anteriores, buscando aí fornecer um ponto de partida para essa área de pesquisa, para a gente agilizar aí, né, dados sobre os produtos bioativos no combate ao vírus. E eu não vou entrar, né, muito em detalhes com relação ao vírus e a doença, porque a gente tem na programação uma conferência específica sobre o tema. Então, vamos lá para os produtos naturais que foram considerados nessas revisões. Então, voltando um pouquinho, né, no tempo aí, mas há não tanto tempo atrás, várias fontes de produtos naturais elas foram testadas com relação à atividade anti-SARS-CoV-1, né, que foram usadas aí como suporte no desenvolvimento de drogas no primeiro surto lá em 2003. E dentro desses candidatos aí nós tivemos uma variedade grande, como eu falei, de flavonas, flavonoides, ácidos graxos, taninos, terpenos, alcaloides. E aí entra aquilo que eu comentei, né, da diversidade e também da complexidade estrutural, que a gente pode ver aqui as diferenças estruturais dos produtos naturais. E eu trouxe a estrutura aqui de alguns compostos para a gente observar exatamente isso. E é legal também ressaltar que vários desses metabólitos eles também possuem propriedades bioativas contra outros tipos de vírus, outros tipos de doença, mostrando que a diversidade ela vai além, né, de somente a diversidade estrutural. E aí, com base na história aí do combate ao SARS-CoV-1, a gente pode também considerar que os produtos naturais eles têm também um grande potencial no tratamento da Covid-19. E aí, para ressaltar, né, trazer uma informação importante, vale ressaltar que os antimaláricos, né, a hidroxicloroquina e a cloroquina, que tanto foram comentados aí, né, desde o início da pandemia, eles são derivados sintéticos da quinina, que é um extrato alcaloide aí das espécies Remígio e da cinchona, né, da rubiácea. E aí a chuva de informações e o desespero para uma resolução, né, em tudo isso que a gente está vivendo, levaram grande parte da população aí é, a usar esses produtos, esses né, e outros diversos, sem avaliação adequada de uma dose segura, de uma dose eficaz. E eu resolvi trazer essa curiosidade, né, só para a gente lembrar que o produto, sendo natural ou não, que a gente deve sempre avaliar a necessidade, a efetividade e também a segurança dos tratamentos. E no caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, pode haver intoxicação aí com a ingestão de 2 a 5 gramas do medicamento. E tudo isso pode trazer, né, diversos efeitos aí inesperados. Então, a diminuição das funções cardíacas, né, que pode trazer uma indução de arritmia, um efeito hipotensor, além aí também dos diversos efeitos inesperados, né, porque, enfim, as condições de uso não são conhecidas, não são testadas, então, nunca é demais deixar o alerta, né, sobre o risco da automedicação. Então, lembrar também para vocês de compartilhar sempre essa questão do perigo, né, do uso de medicamentos sem a indicação e sem um acompanhamento devido. Falando ainda aí, né, do nosso foco, as pesquisas elas se voltaram principalmente à inibição dessas três proteínas aqui que estão envolvidas, né, na replicação do vírus. Então, nós temos a ACE2 ou a ECA2, né, que é a enzima conversora da angiotensina 2, e ela foi indicada como o principal receptor do vírus. E ela tem aí como principal função, né, converter a angiotensina 2, que é um vasoconstritor, em outras formas estruturais da angiotensina que vão ter um papel vasodilatador. Então, eles contribuem na manutenção da redução da pressão arterial. E aí,
Os tratamentos, né, de hipertensão e diabetes, por exemplo, eles envolvem inibidores da ECA que vão regular positivamente a expressão da ECA2. Então, a gente já tem aí uma justificativa, né, do porquê esse perfil de paciente está inserido no grupo de risco aí da COVID-19. Nós temos a 3CL Pro, que é a protease do tipo 3C, que ela tem sido considerada a principal proteína aí do vírus, né, do SARS-CoV-2, e ela tem recebido aí um pouco mais de atenção entre os pesquisadores, porque segundo o que foi evidenciado, né, ela pode impedir a inoculação do vírus no hospedeiro. E temos também a serina protease transmembranar 2, que ela teve um envolvimento confirmado na inoculação e replicação do vírus influenza, de câncer e também do SARS-CoV-1 lá nos primeiros casos em 2003, como eu comentei anteriormente com vocês. Como eu falei já, né, hoje a tecnologia ela é uma grande aliada das pesquisas envolvendo produtos naturais, mas não somente, né? Um exemplo disso é a forma como esses novos candidatos eles têm sido encontrados aí por meio de triagem virtual, né? Então, essa triagem virtual ela permite, de certa forma, prever candidatos potenciais ao tratamento de doenças por meio aí de uma avaliação da energia de ligação, né? O docking molecular entre uma molécula e um determinado receptor, por exemplo. E aí essa tecnologia é bem importante porque ela economiza tempo na busca por novos fármacos com potencial aí, né? Falando não só da COVID, mas para diversas outras doenças. E aqui nós temos alguns metabólitos naturais sugeridos como inibidores, né, da protease do tipo 3C do SARS-CoV-2. E esses potenciais compostos, né, o que eu achei bem legal, eles podem ser encontrados em várias espécies, né, de plantas com uso já antigo e já muito conhecido para a gente, né, tanto como alimento, como medicamento, como aromáticos. Então a gente tem aí a erva cidreira, o capim-limão, a alfazema, o manjericão. Então, diversas plantas, né, diversos metabólitos naturais que já são presentes no nosso cotidiano e que podem ter uma atividade aí, né, na inibição desse foco aí, desse alvo. E aí para o futuro, né, gente, o que a gente pode esperar quando a gente fala de produtos naturais, né? Eu falei lá no começo que nós temos aí explorado somente cerca de 1%, né, das 250 mil plantas superiores. Então, falando aí só das plantas, né, nós temos ainda mais 99% disso para explorar e descobrir muitas outras coisas, né? Além disso, novas fontes de produtos naturais, como eu comentei, incluindo solo e ambientes marinhos, né? Dentro desses ambientes, bactérias, algas, invertebrados marinhos. Então, essas novas fontes, elas têm sido exploradas aí, principalmente na descoberta de novos agentes anticâncer. Como eu comentei, a tecnologia, né, ela é uma grande aliada aí nessas novas descobertas e os avanços contínuos em diversas áreas de estudo, né, destaquei algumas aí, esse avanço contínuo na enzimologia, na biologia estrutural, no estudo da expressão dos genes, né, das análises de proteínas que compõem ali uma amostra biológica ou estudo dos metabólitos, a gente pode gerar, né, com esses avanços aí uma gama enorme de novas pesquisas, de novas descobertas e aí, né, consequentemente, de novas aplicações de produtos naturais e também aí dos seus derivados. E falando especificamente aí da COVID-19, né, nós já sabemos que o desenvolvimento de vacinas e de medicamentos não é uma tarefa tão simples, então são necessários estudos, né, avaliando segurança, eficácia, e aí esses estudos devem ter um número suficiente de voluntários para a gente ter um resultado que seja aplicável à prática, e tudo isso, né, faz com que
o desenrolar do processo seja um pouquinho demorado. E aí, dentro dessa questão, o reaproveitamento dos fármacos que já estão disponíveis, né, que já tem o uso consolidado na prática clínica, esse uso tem sido muito discutido justamente por essa questão, né, da segurança e eficácia que não foram comprovadas nesse ambiente, nessa condição que a gente não conhece, né? Então, não foi testado previamente, a gente ah, não tem como esperar, saber o que esperar, né? Então, os produtos naturais, eles representam aí é, uma ótima alternativa para a busca de novos fármacos nesse tratamento paliativo da doença. Deixo aqui as referências para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Fico à disposição. Espero que eu tenha trazido algo legal nesse pouquinho tempo que a gente teve. E é isso. Qualquer dúvida podem me procurar. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado.